Então eu achei que era hora de parar, né? Então eu me lembrei, por exemplo, do Steinbeck, que depois de Vinhas da Ira, ele começou a produzir obras assim que não tinham nenhuma significação, né? Como O Inverno da Nossa Desesperança, né? E outras do gênero, né? E foi um escritor que, depois de chegar à glória de ter escrito Vinhas da Ira, entrou numa decadência atroz, né? E tu tinha medo que acontecesse? E eu pensei o seguinte, melhor eu já fiz tudo que podia de melhor, né? Então vamos ficar por aí mesmo, né? E aí, então, numa entrevista, eu disse que não pretendia, não que eu fosse parar de escrever, eu não pretendia voltar à ficção. Né? Escrever outras coisas, claro, eu sempre escreveria, né? Mas, bom, o fato é que eu estou nesse impasse até hoje, né? Porque eu escrevi alguns contos, né? Poucos, de lá para cá, acho que uns 6 ou 7 talvez, né? Mas eles realmente não me convencem, né? Eles são inferiores assim, àqueles contos que eu escrevia nos anos 80 e início dos anos 90. Tu considera mesmo isso? Considero, e não é... Às vezes as pessoas me dizem, né, tu tem o senso crítico, né? O teu senso crítico é muito exigente. Não, mas eu sei, né? Eu sei, ou pelo menos eu sei daquilo que eu era capaz, né? Então, eles têm menos carne, assim, eles são menos sanguíneos, são menos estuantes, né, do que os outros, né? Então, mas eu continuo tentando, né? Quem sabe, né? Não dá, né? Não existe uma forma de parar de escrever. Você acha que é necessário isso para... Não, parar não, isso não. Não até tem porque eu não como. sei fazer outra coisa. Mas eu tenho esperança, até o Cervantes escreveu a segunda parte do Dom Quixote aos 70 anos, né? E de repente, quem sabe o meu melhor livro não está por aparecer, né? Eu não sei. Chegarem, Né? né? Claro. A gente vai para o intervalo agora e volta em seguida. Faraco, tu é considerado aí um dos maiores contistas do Brasil. É o teu gênero preferido, o conto? Tanto para escrever quanto para ler, é ou não? Não, para ler não. Não? Não, eu não gosto de ler contos. Não. Eu gosto de ler romances. Né? Romances, livros de ensaios e, sobretudo, livros de história, né? História antiga, né? Então, isso eu gosto. Né? E na ficção eu prefiro ler romances. Né? Agora, como autor, eu sou eminentemente contista. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, por que tu não escreve romance? Né? Aí eu respondo, eu escrevi 50 romances, só que eles acabaram na 8ª página. Né? Então, talvez porque eu tenha começado a escrever para jornal. Né? Nos anos, eu comecei a escrever nos anos 60, com 20 e poucos anos, e era a época, era o auge do caderno de sábado, do Correio do Povo, né? Um veículo no qual todos nós começamos aqui, né? Todos os autores da minha idade assim, começaram. Né? E quem escreve para jornal tem um determinado limite, né, de páginas de texto. Né? Então, além disso, parece que eu tenho uma natural propensão à síntese, né? Ao sucinto. Né? Então, eu seria incapaz de escrever um romance. Né? Quer dizer, tudo aquilo que eu sinto, eu consigo sintetizar. Colocar, digamos, em 4, 5 páginas. Né? Eu sempre lembro um conto que eu levei mais de 20 anos para terminar. Mais de né? 20 anos. A minha filha, essa que é médica, era um bebê de colo quando eu comecei a escrever esse conto, e eu não conseguia terminar. Né? E quando eu terminei, ela estava fazendo a residência médica dela. Né?
Mas e era um conto de 3 páginas. Né? Mas que tu queria acabar, tu Sim, já deixou algum conto inacabado, assim? Não, eu não conseguia achar o final do conto. Né? Queria. Aí, de vez em quando, eu retomava, né? E não dava, e deixava de lado, mas adiante eu retomava, e assim foi, até que um dia, bom, talvez aquele final já estivesse, né? Guardado em algum lugar aqui, só que eu não encontrava a porta, né? Aí um dia, eu disse, não, está aqui o fim, né? Bom, mas eu quero dizer o seguinte, que um conto que eu levei mais de 20 anos para terminar tem 3 páginas. Né? Então, eu realmente não saberia escrever assim uma história mais longa. Né? O Lágrimas na Chuva, que é um livro que são memórias, né? Bom, isso aí foi, né? Foi um livro de 200 páginas, mas aí é diferente, né? Eu estou reconstituindo uma experiência vivida, né? Então, aí é outra conversa. Né? Será quanto tempo tu dedicas para um conto? Tem, em média, algum tempo ou não? Assim como durou 20 anos, pode durar um mês? Ou não? Esse tempo não. Bom, é evidente que assim, o conto dos 20 anos foi uma exceção. Né? Normalmente eu levo menos, e bem menos, né? 1 ano, 2 anos. Né? Porque eu escrevo à mão. À mão? À mão. Eu não sei escrever direto no computador e nem sabia antes escrever na máquina, né, de escrever. Né? Eu escrevo à mão. Depois eu passo para o computador, né, imprimo aquilo que eu escrevi e começo a mexer. Né? Começo a mexer. Aí, depois de eu modificar o que eu achei que devia modificar, eu faço as correções no computador, imprimo de novo. Isso eu chamo de uma versão. Aí eu faço, em regra, 40, 50 versões. Né? Até... e talvez eu pudesse terminar um conto em 2 meses se eu ficasse permanentemente trabalhando nele. Mas é claro que né, eu trabalho um pouco nele, vou fazer outras coisas. Né? E até porque é bom a gente se afastar um pouco do texto, né? Sobretudo daquele texto que, quando tu escreve, te emociona muito, né? É bom tu deixar aquilo de lado, né? Porque daí em diante a emoção só vai te atrapalhar. Né? Tu tem que estar bem lúcido para trabalhar aquela emoção de forma que o outro a sinta. Senão só vai ficar contigo só. Né? Então tem que trabalhar aquilo. Né? Então eu levo bastante tempo. Agora, por exemplo, eu tenho essa coluna quinzenal na Zero Hora. Né? Eu escrevo aquela crônica e durante os 10 dias ou 12 dias que antecedem o dia em que eu devo enviar, eu fico trabalhando nela. Né? Quer dizer, eu só dou por pronta na véspera. Chega né? o prazo. Então, isso aí não é nenhum mérito meu, pelo contrário, é um demérito, é um sinal da dificuldade que eu tenho para fazer com que as coisas fiquem... mesmo. Como? Eu acho que é da exigência que tu tem. Mas eu gostaria de ser um Rambo, por exemplo, que tudo que eu fizesse estivesse pronto, né? Mas não, né?